Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Dr. Napoleão, os demais vereadores presentes. Parabenizo aos vereadores reeleitos dessa casa para a nova legislatura. Cumprimento os funcionários dessa casa na pessoa de Bruno Heraldo, as pessoas que estão aqui presentes na pessoa de Heleno e a população que nos acompanha pela Melhor TV e pela Itangue FM. Como tem colegas aqui que falou, foi uma eleição atípica em relação à candidatura para vereadores, uma eleição muito disputada e principalmente uma eleição muito disputada e dentro do próprio grupo. Eu acredito que quando nós olhamos para a Casa Legislativa aqui, eu acredito que a disputa estava, uma vez eu falei que a disputa estava dentro do próprio partido, da própria bancada, e isso aí ficou bem claro mesmo, que a questão de 3 vereadores, só 3 vereadores, renovar o seu mandato. Isso aí a gente percebe que, além dessa questão partidária, eu acredito que nenhum candidato a vereador do lado do prefeito eleito Dimas e de Estênio era a nosso adversário. Os nossos adversários estavam dentro do próprio partido. Eu sempre, quando eu conversava, dizia, ó, não existe 11 vagas na Câmara, existe dentro do PSB, no máximo, 4 vagas. E a pessoa tem que brigar para essas 4 vagas. Foi uma surpresa para mim, alguns vereadores aqui de cadeira, já com experiência, ter perdido a eleição. Foi uma surpresa para mim mesmo. Um vereador como Cunha, um vereador como Orlando, com uma estabilidade muito boa nas votações, o vereador Dorival, para mim foi uma surpresa. Queria também agradecer a todas as pessoas que acolheu a proposta aqui também do vereador Edilson Oliveira. A gente percebe que eu disputei a eleição no ano de 2016, junto com o vereador Eliel. Naquele período eu fui suplente, tive 284 votos. Em 2020 tive 455 votos, 454. E esse ano, dentro do PSB, a gente conseguiu, através do apoio à assessora parlamentar, 540 votos. Uma eleição complicada, que a gente, uma hora a gente comemora, né, ver o nosso candidato dentro das vagas, quando você vê a distribuição, o candidato está de fora e a gente percebe que não é o que o povo escolhe, mas sim o que a legislatura, o que a lei eleitoral permite. Eu agradeço de fato assim, a gente ter esse desafio. O mês de setembro para mim foi um mês atípico, até porque estou enfrentando outro problema aí. O vereador Napoleão me perguntou como eu estou. O vereador Beto, quando eu cheguei, já perguntou. Apareceu um novo problema comigo no mês de julho, antes de começar a campanha. Foi identificado um nódulo na região preoral do pulmão e rapidamente a minha médica me encaminhou para uma cirurgia torácica. Só que nesses 2 meses, no mês de agosto e mês de setembro, os médicos, a equipe médica do IMIP avaliando a situação, não é uma região tão fácil, e o cirurgião semana passada achou melhor não mexer, porque não é uma região fácil, é uma cirurgia complexa. A gente vai ter que monitorar através de exame de imagem. A minha médica concordou, a gente vai estar sendo acompanhado, sou agora um paciente com mais um zelo, mais cuidado, porque como eu estou recém-transplantado, tem esse cuidado, mas ela achou melhor porque a região do pulmão é uma região que tem muito vasos e possa ter algumas sequelas. Aí, assim, a qual eu disse aos meus colegas que eu estava fazendo uma cirurgia no dia 5 de setembro, a cirurgia estava marcada, tinha um encaminhamento com urgência, tem esse papel em casa, porém, foi montada uma comissão, a equipe médica, para avaliar os exames do PET scan e da tomografia, e foi tomada a decisão de não fazer a cirurgia no momento. Mas, como sempre, eu deixei tudo que
relacionada à minha saúde e à minha vida na mão de Deus, eu sei que Deus vai operar vários milagres. Só de estar aqui hoje, falando, depois de 3 anos de enfermidade, e muitas enfermidades, para mim já é uma vitória da grande. Cada segundo na minha vida, cada minuto na minha vida, para mim, eu não tenho tempo nem de ficar estressado, nem ficar aperreado. As pessoas me encontram e dizem assim, pá, como tu tem vontade ainda de rir ainda? Porque se eu não rir, eu vou passar tristeza para minha esposa, para os meus filhos, para os meus irmãos, para os meus amigos, e eu gosto de mostrar para as pessoas que ninguém é senhor da sua vida. Só Deus que é o senhor da minha vida. Possa ser, a gente viu aí nesse ano, quantas pessoas que foram embora, sem a gente saber que tinha nenhum diagnóstico. Pessoas com 40 anos, 42 anos, tendo infarto. Como é que eu posso me preocupar com algo que não está no meu controle? Estou fazendo essa fala aqui de explicação, porque os colegas vereadores, quando chegaram aqui, me fizeram a pergunta como é que eu estava. Não foi, Beto? E assim, é uma forma de eu dar um esclarecimento. Não estava disputando a eleição. Eu torci por todos os vereadores aqui, porque eu vejo que essa legislatura foi uma legislatura muito produtiva. O município só avançou em projetos sociais, em projetos de infraestrutura, porque nós, daqui da Câmara, demos essa sustentação. Eu nunca tive uma visão errada dessa legislatura. Eu agradeço a Deus de ter tido a oportunidade de ser vereador nesse período de 2021 a 2024, porque todos os vereadores aqui, todos, estiveram comprometidos. O da oposição e da situação. Eu nunca vi uma base política de um gestor começar com 8 vereadores e terminar com 8 vereadores. Nunca houve racha entre a gente. Como falou o vereador Eliel, nós elegemos Eliel como presidente, depois a gente elegeu doutor Napoleão como presidente, outro vereador da base de Dana Graça. Dana Graça tem que ter orgulho desses vereadores que eu sempre dizia que a vitória do Grupo do Moinho não estava no candidato a prefeito, estava nos vereadores eleitos que estavam aqui na Câmara. Se a gente conseguisse repetir a dose de 8 vereadores bem votados aqui dentro dessa Câmara, nós tínhamos ganhado a eleição. Eu sempre dizia isso. Se o vereador Dorival tivesse atingido a mesma quantidade de votos, se tivesse investido em Dorival, como foi investido na eleição passada, o vereador Orlando, o vereador Napoleão, a vereadora Rosimeres, que foi bem votada na outra eleição, o vereador Cunha, que teve 474 votos na outra eleição, nós teríamos acumulado quase 1000 votos a mais. Mas o próprio racha aconteceu dentro do grupo político. Infelizmente, a gente sente isso, a deslealdade dentro do próprio grupo, a falta de respeito com os candidatos a vereadores. Chama os vereadores para disputar uma eleição, quando chega a hora da disputa, cada um por si. Nós éramos tratados, até abril, quando não tinha mudado de partido, como um pérola, como uma esmeralda. Partiu, quando nós ficamos tudo preso ao partido, sabíamos que eu e Beto Agripino não ia mais disputar, nós íamos apoiar candidatos, tínhamos candidaturas, mas a gente não deixou de ser vereador e não deixou de pedir voto para a base política. O que eu não admito em ser humano nenhum é a deslealdade. Eu usei essa tribuna, sempre usei para fazer isso aqui. Mas quando um grupo ele está rachado, o grupo ele está prestes a perder. Nós perdemos a eleição porque não houve uma união, não houve uma coordenação, não houve um investimento na política dos vereadores. Porque eu escutei fala que não se precisava de vereadores para se eleger para prefeito. E agora a gente tem um resultado que se precisa de vereador para eleger prefeito. Tivemos uma derrota esmagadora, porque ninguém imaginava isso. Que as pessoas que não foram representadas em 2020 se sentiram representadas agora e saíram de casa e foram votar. Para entender o que é grupo político, para manter esses 6 vereadores unidos agora, que estão aqui, que cada um, nenhum tem uma indiferença com o prefeito eleito de Lagoa Itaenga. Nenhum vereador que foi eleito e reeleito tem indiferença com um futuro prefeito que foi eleito, o Estênio e o Dimas Natanael. Mas eu percebi, mesmo distante, no mês de setembro eu fui mais de 15 vezes para Recife,
teve semana que eu fui 4 vezes. Mas eu via o tratamento de forma desigual, partindo de Gonzaga até o amigo Lourenço. Eu me deparei com o amigo Lourenço um dia de domingo na Camboa, sozinho. Isso não é disputa eleitoral. Isso não é respeito pelo candidato a vereadores. O vereador Orlando, eu encontrei uma vez o vereador Orlando sozinho, naquela região do Caicai. Um vereador com 6, eu acho que 6 mandatos, né, vereador? 5 mandatos, e você não tem um respeito. O vereador Orlando é um dos vereadores que mais investe na majoritária. Mais investe na majoritária. Eu sempre dizia, se cada um investir 100 mil conto em sua campanha, a gente tem 800 mil reais aqui investido numa campanha majoritária. E isso não acontecer. Isso é um desabafo. Sou leal à prefeita Graça do Moinho, a qual eu fui eleito no palanque dela, e digo a vocês, para se fazer política aqui em Lagoa de Itanhaém, precisa ter humildade, precisa respeitar os vereadores, principalmente os vereadores de cadeira. Os vereadores que estão aqui. Nenhum momento os vereadores eleitos na base de Dana Graça foi covarde, não votou um projeto. Eu fui taxado como traidor. A minha esposa foi botada para fora do setor porque achava que eu tinha sido traído. Essa semana se mostrou quem é traidor. A minha esposa retornou ao trabalho, ao setor onde ela tem experiência. Para mim foi uma lavagem na minha alma, porque ela voltou para o departamento onde nunca cometeu irregularidade. Quando a prefeita conversou comigo, eu disse, não, a gente não tem indiferença não. E eu sei, Dona Graça, que não foi a senhora que tirou a minha esposa. Eu sei que não foi a senhora. E isso aconteceu aqui, para mim é um desabafo. Eu tenho certeza que em 2028 eu estarei totalmente curado, estarei na briga por uma cadeira aqui na Câmara, que a política não deixou de correr na minha veia. Até porque o grupo que eu apoiei, a gente aumentou quase 100 votos. A gente vem numa ascendência boa, como o vereador Eliel. A gente vai continuar na base, trabalhando junto às associações, às comunidades, ao sindicato que eu sou presidente. Mas eu queria deixar o meu desabafo. Eu sei que muitos aqui queriam utilizar a mesma palavra que eu estou falando aqui. A indignação. A indignação. A vereadora Rosemary expressou isso em poucas palavras, mas houve deslealdade dentro do grupo, houve a questão de falácia dentro do grupo, houve as covardias de visitar casas que vereadores. Encontrei muita casa que dizia que votava em Cunha, que votava em Napoleão. Vote em Napoleão, vote em Cunha. Porque votando em Napoleão, votando em Cunha, votando em Orlando, estava votando indiretamente na legenda. Se a nossa legenda tivesse tido 4 mil votos, a gente tinha feito 4 vereadores. As pessoas têm que entender isso. Eu pensava que a nossa legenda passava dos 4 mil votos. A gente teve menos votos da legislatura anterior. Aí quer dizer assim, política não se faz dessa forma, política se faz com humildade, com o pé no chão, respeitando as pessoas e, principalmente, respeitando os eleitores. Porque na hora quando um candidato da nossa base visita uma casa e a gente vai lá à noite visitar essa casa, primeiramente a gente está desrespeitando os vereadores. E esses vereadores que foram bem eleitos aí, que tiveram uma certa vantagem de voto, tiveram uma estrutura melhor, não vai ter como cumprir com as suas promessas de campanha, porque não foi eleito o prefeito. Porque eu sempre disse, não adianta ser vereador se não tiver a prefeitura para a gente poder cumprir os nossos compromissos. Espero que todos vocês que foram reeleitos, vocês conduzam, tenham a cabeça de dirigir essa casa aqui, vocês têm experiência, os 3 têm experiência, se não for vaidoso demais, vocês têm uma vantagem enorme de conduzir essa presidência nesse biênio que vem aí. Espero que continue na mão de vocês, que vocês possam montar uma chapa para concorrer e para tentar unificar a governança dentro de Lagoa de Itanhaém. O prefeito Dimas precisa de ter governança, e para ter governança dentro do município precisa ter maioria. A maioria simples é 6 votos. Ele só fez 5 vereadores, mas vocês, pelo bem de Lagoa de Itanhaém, pelas políticas públicas que Dana Graça está desenvolvendo, que aí a gente está vendo ainda, o Caicai está sendo calçado, as ruas estão sendo calçadas. Eu queria agradecer a vocês, eu queria deixar esse desabafo aqui, não como vereador perdido, eu não perdi eleição nenhuma. A minha candidata teve 540 votos, é a primeira suplente, e agradeço a Deus por isso. De as pessoas terem entendido a mensagem, uma jovem com 23 anos, mas política se faz com respeito e, principalmente, os aliados políticos não é adversário político, é aliado político.
Meu Me cede forte uma abraço. palavra, senhor vereador. Concedo, Orlando. Quero dar meus parabéns a você pelas suas palavras. Você foi muito, assim, importante essas suas palavras, como seu conhecimento da grande desunião que tivemos no nosso grupo. Eu quero agradecer a Deus aqui, te pedir até desculpa por não falar. Agradecer a todos meus amigos, dar uma boa noite ao doutor Napoleão e todos. E que não falei hoje, não foi por revolta nenhuma de voto, mas que quero dizer que terça-feira eu estou na Raida, falando com mais tempo, com mais espaço, com mais calma, para todos os ouvintes de Lagoa de Itanhaém me ouvir e dizer a Deus que estou muito grato pelo resultado das urnas, porque Deus sabe o que é que faz. Às vezes a gente está num caminho e o caminho é cheio de espinho e a gente vai cegando e não vê. Aí Jesus dá um toque na gente e diz assim, esse caminho não é para você. E aí eu sei das grandes traições que teve comigo e com nossos colegas dentro do próprio grupo, mas a gente entrega tudo a Deus, que nada melhor do que um dia atrás do outro e Deus para resolver os nossos problemas mais difíceis da vida. Porque na vida tem muitas pessoas que acham importante e às vezes sai candidato a prefeito e vai para a guerra sem os seus soldados. E quando a pessoa vai para uma guerra, que não aperta na mão, não olha nas pessoas que estão do seu lado, todos os vereadores aqui, todos os 8, foram amigos de Dona Graça. Não veio um projeto aqui de Dona Graça para a gente que fosse importante para o município, para nenhum vereador dizer não. Mas na realidade, quando partiu para... Depois que o PSB, que a gente fez toda a luta junto com o doutor Napoleão, nesta casa, para que o PSB ficasse com nós, porque era uma grande força, porque tinha 4 vereadores, e aí depois que esse PSB chegou na mão da pessoa que a gente queria que chegasse, foi dado as costas para todos os vereadores. E o povo estava sabendo disso. Napoleão sabia, eu sabia, o nosso colega aqui sabia, todos, o Cunha sabia, porque a gente não valia mais nada. Na hora de formar o grupo, juntaram todas as pessoas. Se tivesse 10 irmãos, botava 10 irmãos, porque isso foi dito na Raida. Como é que você vai chegar na Raida um candidato a prefeito e vai dizer, eu tenho, o radialista fez, você tem fulano, fulano e fulano, você não acha que é... Não, eu tenho tantos irmãos, se todo ele quiser ser candidato, é candidato. Como é que uma pessoa sai candidato pensando numa vitória desse jeito? Deus não dorme, Deus está de olho bem aberto. Então, é isso que acontece dentro de política. A traição, ela não é de Deus. A traição, ela não é de Jesus. A traição, ela é do diabo. E isso, quem anda com Deus, está com Deus e Deus fortalece. Quem anda pensando no mal e o bem só para si, esse bem se desvia. Suas palavras foram ótimas. Fiquei feliz em escutar suas palavras. E terça-feira eu estava com muita calma na rádio, explicando. Tem pessoas gravando um vídeo aí, dizendo que eu amaldiçoei aquilo que eu fiz. Eu estou há 5 mandatos nesta casa. Não é bem 5 mandatos, porque foi 2 de suplente, 18 anos mais ou menos. E tudo que eu fiz por amor. Tudo que eu atendi meu povo, eu atendi por amor. E hoje, quando alguém me pedir as coisas, que Deus tocar no meu coração, que eu olhar para aquela pessoa e saber que há uma altíssima necessidade, a minha mão está aberta e vou estender para aquela pessoa com todo prazer. Um forte abraço, Edilson, muito obrigado pelo tempo que você me deu. Quero desejar aqui muita paz para todos os meus amigos que se elegeram, aqueles que se elegeram, o prefeito eleito, que Deus ilumine, dê muita sabedoria, muita paz, muita força, e que Lagoa de Itanhaém continue sempre avançando como estava, porque o povo de Lagoa de Itanhaém precisa. E, acima de tudo, as pessoas mais necessitadas. Um abraço, obrigado, senhor presidente, obrigado, nosso amigo, novamente, Edilson Oliveira, vereador. Eu que agradeço, vereador Orlando. Tenho muito respeito. Gente, eu nunca tive a minha convicção diferente. Todo mundo achava que eu tinha uma personalidade difícil de lidar. Eu, dentro do PROS mesmo, o vereador Eliel aí, sempre a gente foi de debater, de discutir, e a gente sempre chegava com... A minha maior felicidade era ver os vereadores aqui reeleitos. Eu sempre dizia, Beto, vai abrir mais 2 vagas, e tomara que a gente tenha os vereadores que estão aqui nessa casa, com experiência,
ser reeleito. Eu não falava em nenhum momento com questão de apego ao meu cargo, mas eu sempre respeitando cada um, a individualidade. A coisa mais difícil no mundo é quando a gente é líder, não sabe ser líder, ser humilde. Doutor Napoleão, ele é presidente dessa casa, perdeu em janeiro de 2021, teve a cabeça de disputar em 2021 mesmo, em outubro, a gente elegeu a mesa diretora. Você veja essa casa legislativa, a reforma que está, a identidade que essa casa está tendo aqui agora, a entrega do carro para os vereadores, o prédio está todo... A minha irmã, que não é de entrar em prédio público, a não ser escola, hoje esteve aqui, ficou assim, muito satisfeita com o trabalho do doutor Napoleão. A gente veio da igreja, a gente tinha ido para a adoração do Santíssimo, e ela entrou aqui e disse, como que é um prédio tão antigo, ficou com uma beleza assim diferenciada. Que os próximos vereadores zelem pela casa, zelem pelo nome dessa casa legislativa, que eu sempre disse a vocês, que o poder estava aqui. Nós não deveríamos ter se curvado para ninguém. Eu disse, a gente fez uma reunião em 2022, quando estava a caça-bruxa Edilson Oliveira, que a gente deveria manter-se unido, que a gente elegia qualquer prefeito. E a gente fez de conta, abrimos mão da nossa prerrogativa de vereadores. A Câmara de Vereadores unida é maior do que o Poder Executivo em qualquer lugar. Isso acontece no Congresso Nacional, isso acontece na Assembleia Legislativa e acontece nas câmaras municipais. Que a próxima legislatura tenha maturidade para conduzir essa casa aqui de forma firme e ajudando a gestão municipal a evoluir nas políticas públicas da Itaenga. Agradeço a todos que estão me ouvindo pela Itaenga FM, pela Maior TV. Agradeço ao presidente Napoleão, que ele sabe que eu tenho uma estima por ele. Por mais que as pessoas queiram fazer intriga em relação à sua pessoa, Napoleão. Mas eu respeito o senhor, porque o senhor sempre ligou para mim e perguntou, Edilson, você precisa de alguma coisa? Edilson, o senhor, eu não tinha médica ainda, o senhor conseguiu uma vaga para mim em Caruaru, através do seu filho. Nesse mesmo dia, eu tive que ligar para o senhor, porque eu estava conseguindo uma consulta no IMIP, mas eu já estava com consulta marcada em Caruaru para fazer a triagem. Isso é gratidão. Tenho o maior respeito, não tem ninguém no mundo que vai intervir. Quando a minha mãe estava doente no Hospital do Servidor, o senhor deixou no hospital, em 2009, um Corolla que o senhor tinha à disposição da família para poder a gente fazer viagem para Recife. Eu sou grato ao senhor, respeito as suas convicções políticas e eu tenho certeza que o senhor vem em 2028 mais fortalecido, com um grupo político bem aguerrido ainda, que o sonho do senhor é disputar uma eleição em Lagoa de Itaenga. E quem sabe que não chega a hora do senhor disputar uma eleição em Lagoa de Itaenga como prefeito de Lagoa de Itaenga. Meu muito obrigado, um abraço a vocês, a todos. Eu quero pedir permissão aos colegas para falar daqui mesmo, poucas palavras, porque eu já estive na Itaenga FM, eu já falei mais umas 2 vezes, inclusive hoje, quando eu acabei de acordar, eu fui surpreendido com a ligação de Júlio Filho, dizendo que ia ter um movimento na Câmara, e eu estava ainda atordoado do sono, porque eu não sabia o que era. Eu quase dizia, não vai ter nada não, que era a reunião de hoje à noite, essa apresentação da LOA, da PPA. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar meus amigos vereadores, cumprimentar os que estão aqui, através na pessoa do nosso amigo Gonzaga, o popular Gongon, e agradecer os elogios de cada um, de cada vereador, pelo reconhecimento do trabalho que nós fizemos. Eu acho isso até como uma gratidão, uma forma de ver que foi feito um trabalho, tá certo? Eu tive uma outra presidência lá em 2011, 2012, e não fiz esse trabalho. São momentos diferentes, são condições financeiras, Eliel, diferentes, mas também é uma vontade diferente de fazer. Porque eu poderia não ter feito. Com o mesmo dinheiro que tem, eu podia não ter feito nada. Então, eu resolvi deixar a minha marca. Eu estou passando aqui, isso é uma passagem, porque a vida é uma passagem, e eu estava vendo uma coisa interessante. A gente tem um ditado, eu abrindo lá na internet, o cara diz, olha, você tem que levar seus filhos em 3 lugares e mostrar a ele a realidade de cada um.
Primeiro você leva na igreja, para mostrar que Deus existe, que tudo aqui está sob o mando dele. Depois você leva numa prisão, num presídio, para ele saber que a liberdade não tem preço. E depois você mostra a ele um cemitério, para ele saber que o terreno que nós pisamos vai servir de teto para a nossa futura morada. Então, se você tiver essas 3 coisas em mente, você vai ver que isso aqui é só uma passagem. Então, se amanhã eu sair daqui, que eu vou sair qualquer hora, vai ficar na lembrança o que eu fiz aqui em 2023 e 2024. Tá certo? E eu desejo que o próximo que entre dê continuidade, que faça, que continue fazendo. E se não fizer também, é a opção de cada um. Cada um faz aquilo que está no seu coração. Essa questão que foi falada aí em relação à eleição, a eleição começou errada na montagem da chapa de vereador. Porque, infelizmente, para mim, democracia passa por discussão. Democracia passa por um grupo unido discutir aquilo que é melhor para o grupo. Não pode ser discutido por uma única pessoa do jeito que quer. E aí se montou as chapas, e aí vem o zum. Querem que fulano se eleja, querem que fulano caia, querem que fulano se eleja. Então, fica uma situação de 45 dias de nervosismo. Porque, como disseram aí, a disputa ela termina desigual. Porque tem gente que tem mais poder de fogo. No caso, alguns vereadores poderiam prometer tudo, o céu e a terra, emprego, etc, etc. Eu não prometi nenhum emprego, como sempre, porque eu não tenho. Eu fiz uma campanha praticamente sozinho, porque algumas pessoas que trabalhavam comigo, que era o próprio Estênio, saiu, José Elias, mototaxista, foi candidato. De última hora colocaram uma pessoa que a família ia votar em mim, que é a mulher de Xoxo, que tinha uns votos lá, candidato também. E houve um monte de atrapalho. E o momento aqui é de agradecer, como eu já agradeci, agradecer a Deus os tombos que já levei. E no outro dia estava de pé, como lá em 2017, fiz uma cirurgia de revascularização, abri o peito para botar ponto de safena. Com 8 dias eu estava aqui na sessão, um amarelo da cor branco da cor desse papel, mas eu estava aqui, sem me segurar em pé. No dia 12 desse mês, fez um ano que eu caí, bati com a cabeça. Estou de pé, porque Deus é maior do que a maldade das pessoas. Deus é maior do que o desejo de que você saia de cena para dar lugar a outros. Então, às vezes, aqueles que desejam que você saia de cena, termina saindo, porque, como disseram aqui, quem manda é Deus e Deus não dorme. Entendeu? Então, eu estou aqui, pronto para a luta, pronto para a guerra. Agradeço muito aos que me ajudaram, que confiaram em mim, esses 550 votos, que foram muito importantes. Não é pouco, são muitos votos. Eu esperava ter mais? Esperava. Mas eu também quero agradecer aqui, meu amigo Beto, aqueles que diziam que eu não ia me eleger. Aqueles que diziam a cadeira de Napoleão não está mais lá dentro, já está na rua. Porque eles me alertaram. Opa! Acendeu a lâmpada amarela. Vamos para a guerra, vamos para a luta. E eu estou aqui. De 3 somente que se reelegeram, eu estou aqui. Agradeço ao povo de Lagoa de Itaenga, agradeço a Deus. E tenho certeza que o trabalho que eu fiz aqui na Câmara nesses 2 anos, eu fiz para o povo de Lagoa de Itaenga em 20. E a prova é Edilson Oliveira aqui, contando os casos dele. São vários casos. Mas, às vezes, as pessoas, elas esquecem. Elas esquecem aquilo que foi feito por elas. E se deixam levar por promessas fáceis. Só que a eleição já passou. Eu quero saber se aqueles que prometeram vão retornar aqueles lares para fazer o cumprimento daquelas promessas. Se eles vão estar com o telefone disponível, com o seu veículo, com a sua porta aberta. Porque é muito fácil prometer. Eu quero ver é cumprir. E isso eu tenho feito. Eu só prometo aquilo que eu posso cumprir. A minha pessoa e a permissão de Deus. Eu não prometo nada para ninguém cumprir. Eu não vou chegar na casa de cidadão nenhum e dizer, eu vou lhe dar um emprego. Mas e o prefeito? A gente esperava que ia ser um e foi outro. E agora? Inclusive tem um áudio meu aí na cidade, que eu passei por uma pessoa, que me encheu o saco, aí depois de ter dito muita coisa, eu disse, fulana, eu não me elegi prefeito. Eu não me elegi, quem se elegeu foi Dimas. Muita gente achou ruim.
Mas eu ia dizer o quê? Porque se eu dissesse o contrário, não, fique tranquila, eu vou falar com o prefeito, aí já se virou. Eu só disse a verdade. Eu não me elegi prefeito, não posso prometer emprego para ninguém. Agora, vou continuar fazendo o meu trabalho sério, respeitoso, como respeito todos os colegas, não desejo que ninguém caia. Agora, eu tenho uma sorte da gota para o povo desejar que eu me afunde. Mas quanto mais o povo faz isso, Deus diz, tu vai seguir, tu vai vencer. E sabe por que faz isso? Sabe por que as pessoas olham para você e desejam que aconteça isso ou aquilo? Porque você está na frente. Só falam de você por trás, porque você está na frente. Se você não estivesse na frente, ninguém falava de você. Então, eu tenho certeza que estou fazendo certo. Eu tenho certeza que meu coração é do bem. Não desejo mal nem a quem me deseja. Eu sei cada pessoa que me desejou mal nessa eleição. Mas o que Deus deseja é que Deus bote a mão por cima dele e dê muitos anos de vida. Porque eu vou vencer todas as vezes que eu for para essa guerra. Eu só vou deixar de vencer no dia que eu desistir. Até lá, eu tenho certeza que eu vou estar pronto e o povo vai estar pronto. E Deus vai me proteger e eu vou chegar onde eu quero chegar. Um abraço a todos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Obrigado, Deus, mais uma vez, por eu estar aqui, vitorioso e vivo depois de tantos tombos. Mas tu tem me dado força. Eu caio em pé. Eu caio pronto para ir para cima novamente. E respeito todos os colegas, mesmo sabendo da traição de muitos. Eu quero que Deus abençoe cada um desses que me desejaram mal, fazendo o bem para eles, que é para poder eles aprender que o bem a gente colhe se a gente plantar o bem. E isso eu tenho feito, e isso eu tenho colhido. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, povo de Lagoa de Itaenga. Um abraço a todos e declaro encerrada essa reunião e fica marcada a próxima para o dia 21, segunda-feira. Seria dia 28, mas dia 28 é dia do funcionário público. Então, para a gente não estar nesse perrengue de mudança, a gente já faz uma reunião segunda-feira, na próxima segunda-feira, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe, vamos esfriar a cabeça. Quero dizer a cada um dos senhores que não obtiveram êxito na eleição, mas vocês foram para a luta, foram vencedores por estar na guerra, atirando do mesmo jeito de todo mundo, e infelizmente não deu certo, mas só em estar aqui representando, como o Damião falou, o vereador Damião, o vereador Paulo, vocês já deixaram escrito na história de Lagoa de Itaenga essa passagem pela Câmara de Vereadores. E eu, como presidente, como vereador, tenho certeza que mantive com todos uma relação de cordialidade. E assim vai ser com os futuros vereadores, com o futuro prefeito, com o futuro prefeito. Porque política se faz com discussão, com democracia e com respeito. Muito obrigado a todos.